Bom dia, Marcos. Bom dia a todo o pessoal que nos escuta no Panorama 95. E a febre reumática é uma doença, na verdade, autoimune. É uma doença um problema de imunidade do nosso corpo, mas que é causada antes dela se desenvolver. Necessariamente você precisa ter uma infecção. E essa infecção, como pode ser facilmente tratada, já que a gente tem os meios disponíveis para tratamento em ampla capilaridade, se a gente pode tratar essa doença, que é a faringite ou a amidalite, por um tipo específico de bactéria, que são os estreptococos. Se a gente tem as condições de tratar adequadamente essa doença que pode levar ao desenvolvimento da febre reumática, a gente considera hoje como a mais prevenível de todas as doenças cardíacas, a febre reumática. Mais prevenível até do que muitas outras que a gente já comentou aqui, que também são preveníveis, como AVC, infarto e até o próprio desenvolvimento da hipertensão, que você pode retardar por meio de algumas mudanças de estilo de vida, mas essa especificamente devido à facilidade que é o tratamento da doença que leva à febre reumática, o tratamento da faringite, da amidalite estreptocócica, a gente considera como uma doença extremamente prevenível. Ela é prevenível, mas infelizmente a amidalite e a faringite estreptocócica muitas vezes passam despercebidas por entre a população, e a gente estima que aproximadamente 3% da população tem predisposição genética a desenvolver a febre reumática. Então, essas pessoas, cerca de 3% da população, se elas tiverem uma infecção de garganta, ou a faringite ou a amidalite, especificamente por essa bactéria, que é o estreptococo, ela pode levar ao desenvolvimento da febre reumática. Depois que a bactéria ela invade o seu corpo, nós criamos mecanismos de defesa. Nós formamos anticorpos, os leucócitos, que são as células de defesa, eles produzem anticorpos para poder reagir contra aquela bactéria. A bactéria desaparece, nós estamos curados da doença, mas aí o nosso próprio corpo não entende muito bem o processo e não dá conta de conter esse processo. Ele continua produzindo esses mesmos anticorpos, que são estruturas de defesa, e esses anticorpos eles passam a atacar regiões específicas do nosso corpo. E aí atacam as juntas, dando uma forma de artrite, que a gente conhece como poliartrite aditiva. Você começa com uma dor numa junta e depois passa a ter em duas, depois passa a ter em três, em quatro, em cinco. E aí, como afeta as articulações e causa artrite, ficou conhecida com esse nome de febre reumática, né? Febre porque ela obviamente, é um dos sintomas que pode levar a doença leva, que é a febre, e a outra é esse acometimento das articulações. Mas especificamente no campo da cardiologia, ela tem a importância porque ela pode agredir todo o coração, desde a parte interna, a região interna do coração, que a gente conhece como endocárdio, incluindo aí as válvulas cardíacas, que certamente é talvez o mais drástico dos acometimentos que a febre reumática pode dar, mas também acomete o músculo do coração, podendo levar à insuficiência cardíaca, acomete a membrana que recobre o coração, que é o pericárdio, podendo dar uma inflamação conhecida como pericardite. Mas só para a gente trazer alguns números, por exemplo, ela é considerada hoje a principal causa de AVC, de acidente vascular cerebral embólico, em pessoas abaixo de 40 anos. E a gente considera como uma tragédia você conseguir detectar uma doença que é prevenível, né? A febre reumática é uma doença totalmente prevenível. Se você tratar adequadamente uma coisa simples, que é uma crise de garganta, se você souber tratar, não é que a gente precise tratar crise de garganta com antibiótico, toda crise de garganta com antibiótico. Daí a necessidade de uma avaliação de um médico clínico mesmo, otorrinolaringologista, ou o médico da unidade básica de saúde, que saiba fazer o diagnóstico correto daquela infecção de garganta, da amidalite ou da faringite, e saiba fazer o tratamento correto por meio de antibióticos. Se ele fizer isso, ele vai prevenir o aparecimento da febre reumática. Se ele previne o aparecimento da febre reumática, ele previne o acometimento do coração da febre reumática. Se ele previne esse acometimento do coração, ele está prevenindo em pacientes abaixo de 40 anos o desenvolvimento do AVC, que é uma tragédia na família, na vida da pessoa. Interessante você falar sobre isso, e me surge até uma dúvida, por exemplo, é normal as pessoas
tem uma doença, por exemplo, aí inicia um tratamento, com 2 dias acha que já estão curadas e suspende aquele tratamento. O fato, por exemplo, de você não concluir aquele tratamento pode deixar sequelas para as próximas doenças? Certamente. E, inclusive, aí que a gente está falando do início da doença. A doença em si, como eu citei, é uma doença autoimune. A febre reumática é uma doença autoimune que o corpo agride o próprio corpo. Mas o início dela, ela é disparada por uma infecção. E o tratamento dessa infecção envolve a utilização principalmente de penicilinas. Nós temos 2 formas principais de apresentação de penicilinas no mercado. A primeira delas, e mais conhecida e mais utilizada, é a bezetacil muscular, tá certo? Que é aquela que dói muito, que todo mundo tem muito medo e que reclama, mas que na verdade é muito utilizada exatamente por isso, porque é a única que a gente faz em dose única para tratamento e você tem a garantia de que o paciente vai se submeter ao tratamento inteiro, porque com aquela dose única você está fazendo o tratamento da infecção estreptocócica. Nós temos à disposição outras drogas que não doem, que são em comprimidos, mas para isso a gente precisa garantir que o paciente tenha aderência ao tratamento. A gente precisa se certificar que ele vai tomar o tratamento até o final, porque são, no caso, a amoxicilina e a fenoximetilpenicilina, que são drogas que têm a apresentação em comprimidos, elas têm uma duração de tratamento que varia de 7 a 10 dias. Então, como você mesmo falou, às vezes você faz o tratamento, em especial nesses casos de infecções, o paciente depois de 2, 3 ou 4 dias, ele nota a melhora da infecção, ele diz, não, eu estou melhor agora, já estou me sentindo bem, então não vou tomar esse remédio até o final. E isso, na verdade, a gente considera como ainda mais prejudicial do que se não tivesse tomado droga nenhuma. Porque a droga, ela precisa exatamente desses 10 dias de tratamento para matar 100% das bactérias. Porque 99% das bactérias, de uma maneira grosseira aqui, fazendo uma analogia, a gente conseguiria matar 99% das bactérias em 3 a 4 dias. Só que sobram exatamente 1% das bactérias mais resistentes que precisariam de 7 dias, de 10 dias, do tempo inteiro de tratamento. E elas, você precisa insistir para que elas sejam adequadamente tratadas. Se você trata por 3 ou 4 dias, você mata 99% e deixa só aquele 1% que é mais resistente. Daqui a um tempo, se você parou de tomar o tratamento, daqui a um tempo esse 1% vai se replicar, vira 2, vira 4, vira 8, e aí você tem 100% de bactérias mega resistentes e que agora o tratamento que você tinha feito provavelmente não vai mais surtir efeito. Então existe um risco muito grande de se não seguir a risca esse tratamento conforme preconizado, e especialmente nesses casos onde você está fazendo tratamento de infecções. Agora, por exemplo, como é que eu consigo identificar que eu estou com febre reumática? Pois é, a febre reumática, a gente não tem, não existe exame definitivo para a febre reumática. Uma coisa interessante, a gente estima que existam, infelizmente, além de não ter um exame definitivo para a febre reumática, a maioria dos casos eles passam despercebidos, tanto pelo próprio paciente quanto pela comunidade de profissionais de saúde de um modo geral, incluindo os médicos que têm a oportunidade de lidar com esses pacientes. A gente estima que aproximadamente 1 milhão de casos de febre reumática aconteçam no Brasil por ano. Desse 1 milhão de casos, apenas cerca de 50 mil têm sintomas. Então, nós temos 950 mil pacientes que podem ter febre reumática e não ter sintoma nenhum, e apenas 50 mil que têm os sintomas. Esses, quando vêm a ter sintomas, tem um conjunto de sintomas que, se a gente tiver um olhar voltado para tentar fazer esse diagnóstico, nós conseguimos fechar, mas não existe nenhum exame específico que consiga diagnosticar. Na verdade, a gente tem uma tabela que a gente utiliza de critérios que a gente avalia se o paciente preencher determinados critérios, que a gente conhece como critérios de Jones. Se eles preencherem esses critérios, o paciente é diagnosticado como tendo febre reumática ou como não tendo febre reumática. Isso inclui exatamente essa inflamação das articulações, como eu já tinha falado para você, que é a artrite, a inflamação no coração, que a gente considera como cardite, seja de qualquer parte do coração, ou do músculo, que seria a miocardite, ou das válvulas, ou então da própria membrana que recobre, que seria o pericárdio.
Além desses dois, nós ainda temos mais 3 critérios que a gente considera como os mais importantes, que são os critérios maiores. Lesões de pele, uma lesão bem específica na pele, que é rara de acontecer, mas pode acontecer, que a gente conhece como eritema, são algumas manchas vermelhas e que não coçam, em geral no tronco. E isso, na vigência, o conjunto de sintomas mais ou menos próximos um do outro, não é assim, eu tive umas manchas vermelhas 2 anos atrás e agora eu estou com a dor na junta. Será que isso é febre reumática? Não. Normalmente o conjunto ele vem todo próximo um do outro. A doença ela costuma se manifestar ao mesmo tempo com esses sintomas. E por último, a presença de nódulos que são indolores, geralmente nas articulações. Sim, havia esquecido um que é uma sintomatologia bem específica que pode, como a doença é autoimune, ela pode afetar inclusive o cérebro. Então o paciente pode ter um sintoma que a gente conhece como coreia, ou coreia de Sydenham, que é você apresentar movimentos involuntários. Você simplesmente não quer, mas aí o seu braço começa a se mexer involuntariamente, associado a problemas emocionais. Então, esse conjunto grande de sintomas a gente considera como os sintomas maiores, que são os principais. Mas existem outros, como febre, por exemplo, alterações de eletro, alterações laboratoriais, que aí você auxilia no diagnóstico por meio de exames de sangue, por meio de um eletrocardiograma, de um exame físico mesmo, para identificar a febre, e pela evidência de que você teve antes uma doença, que é a pista para que a gente possa dar o diagnóstico, é a evidência que você teve num espaço de tempo razoável, 2 a 4 semanas antes, que você tenha tido uma infecção de garganta. Que aí a gente faz essa conexão, essa ligação entre a doença da garganta, que teve no passado, 2 semanas ou 4 semanas atrás, e o que está sentindo agora, para a gente fechar o diagnóstico. A nossa ouvinte, Aniele Nogueira, ela está aqui fazendo a seguinte pergunta: eu tive febre reumática na infância, eu posso ter novamente? Pode sim. Pode sim, e a febre reumática, porque na verdade a doença ela depende da predisposição do indivíduo. Como eu tinha falado, 3% da população tem predisposição. Para isso, o que a gente precisa fazer é evitar que ela tenha novos contatos com o estreptococo, que é a bactéria que dispara, perdão, com a bactéria que dispara todo esse processo autoimune. Se ela teve a febre reumática na infância e não teve acometimento do coração, que certamente é o acometimento mais grave de todos esses que a gente falou, de todas essas queixas, de sintomas de pele, sintomas nas articulações, até mesmo sintoma neurológico, mas a doença do coração é a mais grave, particularmente nesse caso. Se ela teve febre reumática e não teve comprometimento do coração, normalmente o que se faz é uma profilaxia para evitar a infecção com a bactéria com a utilização do bezetacil. E essa utilização ela vai até os 18 anos ou por 5 anos após o último surto. Então, se a pessoa tem 16 anos de idade e teve um surto agora em 2016, ela vai tomar mais 5 anos, durante mais 5 anos, a bezetacil de 21 em 21 dias. Se você teve com 9 anos de idade, a doença é muito comum, o início e o aparecimento da doença é muito comum em crianças, Marcos, entre 5 e 15 anos de idade aproximadamente. Embora ela possa acometer em qualquer fase, e muitas vezes a gente só consegue dar o diagnóstico na fase adulta, quando o paciente já tem as sequelas. Infelizmente a gente muitas vezes só tem contato quando o paciente já tem as sequelas, mas ela é bem comum, é uma doença bem comum nas fases precoces. E aí, se a criança tem, por exemplo, com 9 anos de idade, o desenvolvimento da febre reumática e não tem o acometimento da doença do coração, ela vai tratar por mais 9 anos, no caso, porque vai tratar até os 18. No caso dela, a gente precisaria saber se ela teve ou não acometimento do coração. Quando tem acometimento do coração e esse acometimento é grave, a bezetacil ela pode ser feita por toda a vida. Ela pode haver necessidade de você tomar bezetacil a cada 21 dias por toda a vida para prevenir o acometimento, porque a cada vez que a febre reumática vem, como ela perguntou, eu tive na infância, posso ter de novo? Pode. E a cada vez que ela vem pior. Se você teve acometimento do coração, cada vez que ela vem pior. Então o que ela tem que fazer é ficar atenta a toda crise de garganta que ela tiver, porque uma crise de garganta dessa, se for uma faringite ou amidalite por estreptococo, por bactérias, ela tem que tratar rapidamente para evitar o aparecimento.
aparecimento. Benzetacil é aquela injeçãozinha, né? Benzetacil é aquela injeçãozinha que a cada 21 dias. A cada 21 dias. Absolutamente desconfortável, mas, bom, se perguntar para as pessoas, se perguntasse para mim, eu preferia essa a ter, por exemplo, claro, uma infecção ou uma inflamação das válvulas do coração e que pudesse levar um AVC, por exemplo, no futuro. O nosso ouvinte José Lopes, lá de Parelhas, está aqui nos acompanhando pelo Facebook. Você já respondeu isso, mas vamos reforçar. Ele pergunta o seguinte: infecção de garganta consecutivamente pode virar febre reumática? Exatamente. Não é toda infecção de garganta. Eu sempre alerto isso. Porque assim, a maior parte, na verdade, das infecções de garganta, elas são por acometimento de vírus. A gente tem faringites virais e faringites bacterianas. As faringites virais e as amidalites virais, elas não necessitam do tratamento com antibiótico. Mas o que eu sempre alerto, eu sempre falo para as pessoas, uma mesma pessoa, ela não tem só uma crise de garganta na vida. Então, é preciso que a gente tenha certo cuidado e que haja uma avaliação médica, porque como uma pessoa só não tem só uma infecção de garganta na vida, ela tem duas, ela tem três, uma dessas infecções pode ser por estreptococo, pode ser por bactéria, e essa sim pode predispor ao aparecimento da febre reumática. Nós temos aqui algumas perguntas pelo nosso WhatsApp, 988775550. Vamos ouvir o que quer saber aqui a nossa ouvinte, o Dr. Wander Weyden. Hoje o tema é febre reumática. Vamos ouvir. Só que eu tomo a prednisona somente quando eu estou bem atacada, muito inchada e muito dolorosa. No caso, eu faço o tratamento 7 dias e paro. Aí, quando volta, com 60 dias, 90 dias, aí eu torno a tomar novamente. Aí eu gostaria se faz mal ou bem, sei lá. Eu tenho aqui outra pergunta aqui do nosso ouvinte ao vivo. Você quer responder essa ou eu posso colocar? A gente pode botar as duas. Vamos lá, então vamos colocar aqui a nossa ouvinte aqui no nosso telefone, 3421-2272. Falo com quem? Qual a sua pergunta? Bom dia. Bom dia, com a Ana Paula. Pois, Ana Paula, qual a sua pergunta? Não, minha pergunta é porque eu tenho umas crises de garganta. Aí, de vez em quando, minhas amígdalas inflamam e fica muito inchada. Para poder desinflamar, eu tenho que tomar anti-inflamatório ou então injeção. Aí eu fui pro médico, ele olhou e disse que era tudo normal. Mas eu acho que isso não é normal, não. Do que é? Porque que acontece quando eu pego quintura também. Aí eu queria saber do que causa, sabe? E aí, doutor Wander Weyden? A amidalite, assim como a faringite, ela tem diversas causas. Você pode ter, na maior parte delas é por infecção mesmo, mas você pode ter por inflamação ou por outras causas. Essa avaliação específica, ela pode ser feita e acompanhada por um otorrinolaringologista. Se existem dúvidas em relação a esse diagnóstico que ela recebeu do colega médico, ela pode consultar um especialista, um otorrino, para avaliar essa condição dela. Geralmente, o que a gente tem para dizer? Geralmente, as infecções de garganta, elas têm uma duração autolimitada. Então, elas incomodam bastante, mas incomodam durante um período de tempo específico e o paciente não costuma ter infecções repetidas vezes. Tem uma e termina, daqui a uma semana tem outra e daqui a 15 dias tem outra. Normalmente, isso é mais comum de acontecer em pacientes que têm predisposição alérgica, mas esse diagnóstico mais correto da causa, como ela falou, da etiologia, ela cabe mais ao especialista que é o otorrino. Com relação à colega, a nossa amiga que ligou perguntando que ela disse que tomava prednisona quando tinha doença, quando as articulações acometiam, a gente nem ouviu o começo especificamente. Ela disse que tem artrite reumática. Ah, tá, ela tem artrite reumática. E quer saber se esse remédio é ofensivo. Não, essa medicação, a prednisona, ela faz parte do tratamento da artrite. Ela é um corticoide anti-inflamatório que faz parte do programa de tratamento da artrite. A questão que ela disse é que ela toma prednisona durante 7 dias e depois repete a cada 60 dias e perguntou se isso estava correto. Se isso foi a proposta de tratamento que foi estabelecida entre ela e o médico dela, que a acompanha, tudo bem, ela pode fazer
o uso dessa medicação dessa maneira. Se não foi, se ela tá tomando apenas por conta própria, seria interessante que ela tivesse uma avaliação do médico para que fosse acordado e determinado isso. A medicação, ela é utilizada sim, ela é uma das medicações utilizadas no tratamento da artrite, ela é um anti-inflamatório. Inclusive é utilizada também para tratar alguns surtos de febre reumática, né? Para tratar a faringite e a amidalite, para tratar a infecção de garganta que leva à doença, a gente usa antibióticos. Mas como a febre reumática é uma doença autoimune, a gente usa como parte das opções de tratamento. Se o paciente já desenvolveu a doença, a gente usa a prednisona como opção de tratamento. Se ela acordou, se essa nossa amiga acordou, isso está acordado com o médico dela, e isso tem a anuência do médico dela e foi decidido de comum acordo, ótimo, ela pode continuar seguindo. Se não foi, é bom que ela consulte, porque essa medicação também é uma medicação que não é isenta de riscos. Ela pode trazer alguns problemas, como desenvolvimento de hipertensão, inchaço nas pernas, até mesmo aparecimento de diabetes em alguns casos. Então a gente precisa estar ciente dos riscos e dos benefícios que tem da utilização de cada medicação. Ok, tem mais um ouvido conosco, quer fazer uma pergunta? Fala com quem? Bom dia, qual é a sua pergunta? Bom dia, meu nome é Ilseune. Doutor, é porque eu queria saber se eu posso ter febre reumática, porque eu já tenho rinite e sinusite crônica e já atingiu minhas articulações. Eu acho que é a mesma ouvinte que perguntou aqui pelo WhatsApp, que justamente é essa pergunta. Essa pergunta, pronto. Bom dia para você. Olha só, a rinite e a sinusite não. Se elas são causadas especificamente por essa bactéria, pelo estreptococo, você poderia vir a desenvolver a febre reumática. Mas a forma de apresentação comum da infecção pelo estreptococo, a gente tem são apenas duas. A faringite e a amidalite, que é especificamente na garganta, e a outra que são infecções de pele, que a gente conhece como impetigo estreptocócico, que são algumas feridinhas que muitas vezes se espalham pelo corpo todo. Mas especificamente para o desenvolvimento da febre reumática, o que importa é a infecção da garganta. E aí nesses locais específicos, na faringe, que é na parte posterior da boca, que envolve um pouco da parte do nariz e da laringe também, e nas amígdalas. Então a rinite e a sinusite não são locais habituais de infecção pelo estreptococo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Oi, bom dia. Eu já fiz cirurgia de garganta, mas quando levo quintura, tenho crise e meu coração às vezes acelera. Quem quer saber se é normal é a Ivanilda, lá de São José de Sabugi, na Paraíba. Oi, Ivanilda, bom dia. Não costuma ser normal essa sensação de que o coração acelera, é um desconforto para o paciente, mas não quer dizer necessariamente que existe uma doença. Como ela está descrevendo que tem essas crises, seria interessante que durante um período de crise dessa, que ela fosse avaliada, que um médico a visse exatamente o que é que está acontecendo com esse coração dela que está acelerado. Na maior parte das vezes, as infecções de garganta levam, como resposta natural do corpo, ao aparecimento de febre e de taquicardia, que é o coração acelerar, exatamente para responder melhor a essa infecção. Então, normalmente, isso não representa um grande risco ao paciente, mas o ideal mesmo para a gente conferir esse diagnóstico seria que isso fosse avaliado quando ela está tendo essa crise, quando ela está tendo a crise na garganta ou está tendo essa infecção e ao mesmo tempo está sentindo essas palpitações, para a gente tentar ter certeza do diagnóstico. Outra pergunta, desde criança que tenho problemas de garganta e o médico disse que sou alérgico, mas sinto muita dor nas articulações, isso pode ser sintomas de febre reumática? Como a gente citou, para haver a correlação entre o diagnóstico, a gente precisa ter essa sequência temporal, certo? Não é assim, eu tenho muita crise de garganta e eu também tenho muita dor nas articulações, dor nas juntas, porque ambas são muito frequentes na nossa população. Se a gente achar que todo mundo que teve uma crise de garganta na vida, ou que tem algumas crises, e que também eventualmente tem algumas dores nas articulações, que pode ter febre reumática, a gente vai estar falsamente dando muitos diagnósticos que não existem. O que a gente precisa ter é essa correlação de tempo. Você precisa ter a infecção de garganta e num prazo
médio de 2 a 4 semanas, você desenvolveu uma crise de artrite. Se existe essa correlação de tempo, aí sim, aí você pode estar diante de um quadro de febre reumática. Quando não, não, eu não sei, eu não lembro, então talvez seja interessante a gente parar para pensar e refletir quando foi a última vez que a gente teve essa crise das articulações e consequentemente, quando foi a última vez que também teve a crise de garganta. Está chegando aqui uma pergunta da série Mito ou Verdade. O ouvinte quer saber o seguinte. Pergunta ao doutor Wander se tomando muita benzetacil quando criança influencia no crescimento. É verdade isso? Bom, eu pelo menos desconheço essa proposição da nossa ouvinte, tá certo? Inclusive, a bezetacil, ela é utilizada em doses menores, mas em pacientes abaixo de 20 quilos, inclusive. Se o paciente vier a desenvolver a febre reumática em idades muito precoces, 3 anos de idade, 4 anos de idade, a gente faz a bezetacil para ele, uma dose menor, e ele pode utilizar essa medicação durante um bom tempo, né? Muitos deles usam até completar os 18 anos, por exemplo, em outros casos até completar 25 anos, mas existe. E particularmente em relação à resposta, eu desconheço, eu não tenho condições de afirmar categoricamente que é mito, mas eu desconheço essa afirmação de que influencia. Outra pergunta, eu tenho rinite e estou escarrando e na secreção está aparecendo sangue. É necessário o uso de antibióticos? O aparecimento de sangue não é um indicativo necessário necessariamente de que exista uma infecção bacteriana. A gente usa do julgamento clínico, da evolução do quadro clínico para tentar interpretar se o paciente está diante de um quadro viral ou de um quadro bacteriano. Isso associado aos exames laboratoriais que podem nos reforçar. Então, doenças que são mais demoradas ou que cursam com uma febre mais alta, acima de 39 graus, ou que o paciente fica muito prostrado, ou então que nos exames laboratoriais tem um perfil específico de aumento dos leucócitos, aí esses sugerem mais que exista uma infecção bacteriana. A presença de sangue, pura e simplesmente, sem outras características, não é um indicativo muito eficaz, e se for único, isolado, não é um indicativo muito eficaz de que seja uma infecção bacteriana, não. Mas para isso seria preciso uma entrevista e exames, o exame físico mesmo, para a gente definir de fato que é ou que não é bacteriano. A ouvinte quer saber, a fibromialgia pode acarretar problemas cardíacos? Normalmente não. A fibromialgia ela é uma doença que tem repercussão apenas nas articulações mesmo, e muitas vezes também tem repercussões do ponto de vista psicológico do paciente, porque está muito correlacionada com alguns episódios de depressão. Então é uma doença que está correlacionada com a mente nossa e com as articulações, mas não tem uma correlação direta entre a fibromialgia e doenças do coração. Para fechar, vamos aqui trazer a outra pergunta que vem do nosso WhatsApp, 988775550. Vamos ouvir o que quer saber aqui o nosso ouvinte. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber, porque minha sobrinha, ela tem febre reumática. Ela fez o tratamento por 6 meses, só que parou. Aí, nesse caso, ela fez o tratamento errado, teria que ser até os 18 anos. E aí, doutor? Exatamente. Depois, se esse diagnóstico ele foi feito da maneira correta, se o diagnóstico de febre reumática existiu nela, o menor tratamento que existe para profilaxia de novas crises de febre reumática, o menor tratamento que existe é por 5 anos ou até completar os 18 anos, o que for maior. Então, se ela é uma criancinha pequenininha de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, ela teria de fazer esse tratamento até os 18 anos de idade. Se ela está nas vésperas de completar os 18 anos, se ela já está com 17 anos, ela teria que tomar não até os 18, ela teria que tomar por 5 anos. Então, esse tratamento, ele possivelmente foi num tempo menor do que o necessário para ela.